Vamos conversar então rapidamente sobre o planejamento do projeto para você entender o que vai ser feito nessas aulas aqui. Então agora a gente já tem o nosso web app criado no Flutterflow e o nosso banco de dados back-end no Supabase. A gente vai fazer a conexão com a OpenAI. Para isso a gente vai utilizar aquele clone da OpenAI que a gente já fez nas aulas anteriores, tá? A gente fez do zero o nosso ChatGPT clone e também fez o primeiro exemplo de function calling. Só que a diferença agora é que a gente vai conseguir que o OpenAI consiga conversar aqui com o Supabase. Então, basicamente, a gente vai fazer a integração do nosso chat app. Aí a gente vai ter nosso web app aqui que a gente construiu financeiro. Vamos colocar um botãozinho aqui, né? Depois a gente vê qual vai ser a melhor forma de colocar esse botão para abrir aqui dentro o próprio pop-up aqui do nosso assistente financeiro, tá? Que a gente já fez. Só que agora a gente vai fazer uma function calling para a gente conseguir conversar diretamente com o Supabase. Então, quando a gente perguntar o valor de algum gasto, eu quero que ele consiga acessar o Supabase, ver os gastos e retornar a resposta aqui. Olha que irado, véio. E muito avançado já também, né? A gente vai conseguir fazer o nosso chat sempre estar conversando com o nosso banco de dados. E aí já vem inúmeras possibilidades de projetos de microserviços que você consegue usar, porque é uma função muito útil e muito requisitada por muitas pessoas. Então, beleza. Qual que vai ser o nosso fluxo, tá? Nosso fluxo do projeto. Agora, como a gente já viu lá no chat app, também a gente já viu toda a parte de function calling, essas aulas aqui eu vou um pouquinho mais rápido, tá? Porque eu não quero ser tão devagar, já que a gente já viu vários conceitos nas aulas anteriores. Por isso que é muito importante que você assista antes. Então, beleza. Vai ter o nosso prompt aqui, ó, por exemplo, quais foram meus gastos com o supermercado. Então, vai estar lá no Flutterflow. E aí, a OpenAI vai decidir se vai responder aquilo cultivando uma função ou não, tá? Se não precisar ativar a função, vem pra cá, tá? A resposta padrão. E aí vai dar uma resposta aqui, por exemplo, quando a pessoa está perguntando sobre um assunto financeiro geral, aí não precisa ativar a função. Porém, se a pessoa perguntar quais foram meus gastos com o supermercado, por exemplo, aí a OpenAI vai ter que ativar a função, tá? Então ela vai ativar essa função, que vai ser o get despesas. Para isso, a OpenAI, ela vai entender aqui na nossa função qual que vai ser a categoria. Então ela vai passar a categoria, o tipo, se entrada ou saída. Então ela vai fazer um request estruturado. A partir daí, a gente vai conseguir fazer uma chamada API lá no Supabase para puxar esses dados com filtro, tá? A gente vai puxar esses dados e a gente vai dar essa resposta de novo aqui, ó, para a OpenAI, para ela conseguir dar a resposta dos gastos, tá? Então, depois que a gente conseguir a resposta da API aqui, com base nos filtros que a gente passar, como por exemplo o filtro supermercado, a gente vai conseguir dar um modelo JSON da minha tabela completa para a OpenAI ler esse modelo e conseguir dar uma resposta, né? E vai dar uma resposta aqui no caso em linguagem natural, por exemplo. Esses foram seus gastos na categoria supermercado, porque ela vai ter acesso à resposta aqui do Supabase. Então, resumindo, passa por aqui, ativa a function calling, passa os parâmetros, né, que a gente precisa, categoria, tipo, depois a gente vai colocar data também para fazer um filtro de data bem legal. E aí passa por aqui pelo Supabase para fazer a chamada, tem a resposta do Supabase e consegue dar outra chamada API para a gente conseguir fazer a resposta em relação aos gastos, tá? Então, basicamente, esse vai ser nosso fluxo aqui. E quais vão ser os passo a passo, tá? A gente primeiro vai fazer o setup do projeto no Flutterflow, no Supabase, a gente vai focar bastante no chat app, tá? Para depois só lá no final a gente integrar com o nosso web app, configurar a API do Supabase, então você vai entender como funciona fazer uma chamada API no Supabase, como fazer filtros, é um assunto bem importante, muito utilizado. Como configurar a function calling, então a gente vai atualizar a nossa função para ela chamar aí os nossos parâmetros que a gente vai precisar para fazer a chamada no Supabase. E por fim, a gente vai ter que atualizar nossas actions, tá? Então a gente vai focar primeiro em fazer a chamada por categoria. Então o usuário consegue falar assim, quanto eu gastei no supermercado. E depois a gente vai para algo mais avançado para fazer filtros de datas, tá? Então a gente vai falar, quanto eu gastei no supermercado em novembro de 2023. Então eu vou conseguir fazer esse filtro e trazer a resposta aí para a pessoa. Então agora que você já entendeu o projeto, bora lá pro Flutterflow e pro Supabase pra gente deixar todas as configurações certinhas. Então, bora fazer o setup do projeto. Vamos duplicar o projeto lá no Flutterflow para ter tudo configurado e também fazer algumas correções e atualizações lá no Supabase. Vem comigo. Então, aqui no Flutterflow, eu tenho o meu chat app da fase 4, aula 3, tá? Que é o que a gente clonou do zero. Vou deixar esse backup aqui. A gente tem o chat app da fase 4, aula 4, que foram as aulas de function calling que a gente fez lá, a função de cotação moeda, tá? Eu vou deixar ele também aqui. Para não precisar mexer, eu vou vir aqui e duplicar o projeto, tá? Vou duplicar e aí vai ser o chat app GPT fase 5, aula 4, tá? Então vamos duplicar o projeto para eu trabalhar dentro desse projeto aqui, tá? Se você não quiser fazer os projetos aqui do zero, você pode pegar também os links para copiar e clonar para o seu próprio projeto. Beleza, vamos deixar esse projeto aqui tudo organizado e a gente vai precisar também fazer a conexão com o Supabase lá no nosso projeto do web app, tá? Então vamos vir aqui, vamos ver o que a gente precisa mudar. Aqui tem algum erro, só tem que checar aqui. Então vai checar a nossa função, depois a gente vai fazer atualizações aqui. Aqui nas nossas chamadas API, a gente tem o chat normal, chat completions, né? E tem aqui a cotação moeda. Depois a gente vai atualizar aqui também. Por enquanto pode deixar igual, beleza? Uma coisa que eu quero fazer, aqui na homepage, vamos vir aqui nas actions. Lembra que a gente passa o prompt inicial? Aqui tá até sem prompt, mas eu quero passar o prompt inicial pra gente testar o nosso app aqui antes de começar, tá? Aquele prompt falando que é um assistente financeiro. Então vamos dar uma olhada aqui na hora que carrega o pop-up, né? Então aqui a gente passa o prompt inicial, tá? Que é o system passando o prompt inicial dos seus investimentos. Então vamos primeiro atualizar esse prompt. Vem comigo. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, também vai estar o link lá na comunidade. Mas aqui, ó, a gente vai conseguir copiar e colar alguns prompts importantes, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, vai ter atualização do prompt. Eu vou deixar um prompt um pouquinho mais organizado que aquele que eu fiz, já sendo um pouco mais informal. Então aqui eu vou passar a primeira persona, né, seguindo as boas práticas, instruções e restrições, tá? Depois a gente vai melhorando esse prompt. Então você é um expert em finanças pessoais, conselheiro financeiro, sua linguagem didática, informal e engraçada, você dá respostas diretas e não enrola nas palavras. Falei isso daqui, né, pra gente também não gastar muitos tokens, às vezes acaba enrolando muito, falando muitas coisas que a gente não precisa. Seu objetivo é responder as dúvidas dos usuários sobre temas financeiros, tá? Por enquanto eu vou pegar isso daqui, vou copiar e vou lá pro meu Flutterflow.
E aqui, nesse prompt aqui, eu vou apagar, tá? E eu vou colar aqui o nosso prompt, que a gente já tinha passado, tá? Então eu colei aqui o prompt certinho e vou confirmar. Só vou atualizar para ficar mais organizado e depois eu vou melhorando a partir desse prompt. E ali no Flutterflow eu vou lá no Supabase para atualizar alguns detalhes importantes e depois conectar nosso projeto Flutterflow com o Supabase. Então bora comigo. Então aqui no Supabase, né, no nosso app, primeiramente, aqui ó, só para atualizar você, em Enumerated Types, eu coloquei mais alguns dados, tá? Então tem aluguel, supermercado, delivery, farmácia, estudos, academia, salário, rendimento extra, gasolina, lazer, capacitação e bar, tá? Então eu coloquei mais alguns para deixar um pouco mais completo. Se você quiser adicionar, é só clicar aqui para adicionar, tá? Alguns, beleza? Então seria bom você adicionar aí no seu projeto. E além disso, eu coloquei alguns dados a mais aqui nos registros, pra gente ter bastante registros mesmo, né? Pra conseguir testar e ficar algo mais robusto, né? Então aqui, ó, eu subi uma planilha com vários outros registros, tá? Ó, academia, registro de aluguel, registro de bar, capacitação, delivery, tá? Eu coloquei vários registros. O que você pode fazer é colocar novos registros aí, tá? Ou você pode fazer o upload do CSV que eu vou te mostrar aqui. Naquele mesmo link que eu tinha passado, ó, aqui embaixo tem uma planilha para enriquecer os dados com o Supabase. Se a gente for na planilha, tem alguns dados aqui para você enriquecer, tá? Então se você quiser colocar essa planilha lá no Supabase, o que você tem que fazer? Primeiro, é importante que você venha aqui e faça uma cópia, tá? Para você conseguir editar. Por quê? Você vai ter que editar antes o user ID, tá? Sem colocar um ID que exista no seu. No meu caso, lá no Supabase, eu vim aqui, né, em autenticação e eu peguei o ID aqui, ó, do meu usuário, castelo@gmail. Aí eu peguei esse ID aqui, ó, copiei ele, passei pra lá. Porque quando você subir um CSV, você vai ter que já subir esse arquivo com o user ID correto, tá? E no caso, eu peguei todos aqueles exemplos e associei ao usuário Castelo. Então é só copiar, aí você volta lá na planilha e cola aqui, tá? Então todos esses exemplos estão em relação ao usuário Castelo. E aí depois, você vai ter que vir aqui, ó, e vir fazer download e fazer o download de CSV, tá? Valores separados por vírgula. Aí aqui dentro do Supabase, você vem aqui na tabela, aqui os registros, e aí você pode inserir e consegue inserir o CSV, tá? E daí é só colocar o seu arquivo aqui, ó, não tem segredo. Só toma cuidado, se você mudar algo ali, tem que bater certinho com as coisas que estão aqui, tá? E daí a gente consegue ter mais exemplos aqui, ó, pra testar, tá? E olha só, última coisa que faltou aqui, das minhas configurações, se eu vier aqui em Supabase, eu vou conectar o projeto com Supabase, tá? Pra deixar tudo bem organizado. Daí eu vou conectar esse chat app também com Supabase. Vamos lá em Project Settings, API. Aqui a gente pode pegar minha chave pública, copiar, vamos poder voltar aqui, ó. Vamos colar. Na verdade, esse daqui aqui, a non-key, e a URL aqui em cima, tá? A URL aqui em cima, beleza? Então vou dar o get schema e agora a gente já tem todos os dados aqui, tá? Então a gente já consegue acessar as nossas tabelas aqui do Supabase. Agora vamos entender como é que funciona fazer uma chamada API para o Supabase para alguma tabela específica. Bora comigo. Então aqui, ó, a gente pode vir nas APIs e aqui a gente tem duas APIs, né? Temos da cotação moedas, aqui é um get, né, da cotação moeda, e temos o próprio chat completions, né, que a gente fez a função aqui da cotação moeda em conjunto. Eu vou deletar essa daqui porque a gente não consegue ter mais de duas, tá? E eu tô tentando só utilizar o plano gratuito aqui para usar as aulas, tá? Se você tiver no plano pago é melhor ainda, que a gente consegue ter um monte aqui para testar, beleza? Mas por enquanto eu vou testar essa, porque eu copiei o projeto, então tá lá no outro, se você quiser usar, é só ir lá no outro projeto. Beleza. Então aqui eu vou fazer uma nova chamada API, que vai ser uma chamada API do Supabase, fazer assim, ó, get Supabase. Registros, tá? Tabela registro. Então eu quero conseguir pegar valores da minha tabela registros. A gente vai já deixar configurado pra gente conseguir mexer depois aqui na nossa chamada, tá? Dentro do Supabase, se você vir aqui nas tabelas, a gente consegue fazer chamadas APIs para qualquer tipo de tabela, tá? Ó, aqui tem o registros, né? Nossa tabela registros, tem a tabela dos usuários, inclusive também chamadas APIs para as views, tá? Aqui na tabela registros, se você vir aqui, ó, no cantinho, e API Docs, a gente consegue aqui fazer chamadas, tá? Ele vai explicar certinho como fazer. Se eu vir aqui em Language, JavaScript, vou vir aqui e colocar o bash, tá? Daí, ó, você consegue fazer chamadas API para ler linhas, para filtrar, para inserir linhas, para atualizar linhas, deletar. E aqui é subscribe to changes, né, para fazer uma assinatura, né? Aqui, ó, ele vai passar exatamente como que a gente faz chamadas API. Então a gente já entendeu, já teve aula sobre chamadas APIs. Acho que você já entendeu como é que funciona toda essa organização, então eu não vou explicar novamente. Mas aqui a gente vai ter uma endpoint, né, uma URL para conseguir fazer essa chamada. A gente tem que passar a nossa API key, Supabase Unknown Key, e passar uma autorização, tá? Que é o Supabase Client Unknown Key, tá? E dessa forma eu vou conseguir ler as linhas, tá? Então a gente consegue fazer vários tipos de chamadas aqui, ó, inclusive filtrar. Por exemplo, a gente pode filtrar aqui, ó, dessa forma, ó. Eu quero que o ID seja igual, EQ, né, a 1. Daí ele vai pegar todas as colunas, né, o select estrela, quer dizer, selecione todas, que o ID seja igual a 1. Então a gente consegue fazer essa chamada API também. Além disso, aqui no filtro, ó, se a gente colocar no JavaScript, fica um pouco mais fácil entender, ó. Quando eu quero igual, é EQ. Quando eu quero maior que, é greater than, né, o less than, menor que, é .lt. Então dessa forma fica fácil a gente fazer a chamada, tá? Depois a gente vai usar isso aqui. Você pode fazer as chamadas APIs tanto por aqui, ou para ver a documentação, a gente pode ir lá também, ó, API Documentation, aqui no canto, tá? E daí a gente consegue também fazer as chamadas APIs. Então se você quiser fazer uma chamada API de autenticação, ó, ele vai explicar certinho. Só tem que vir aqui e colocar bash, tá? Que é o que a gente tá acostumado. Bash é para fazer por meio aí das URLs. Então a gente consegue fazer uma URL de autenticação, e aí a gente passa aqui também a nosso parâmetro, tá? E aqui para tudo, né? Se eu vim para registros, aqui ele vai explicar de novo, ó, como que a gente seleciona apenas um registro ID, como que seleciona só o create at, seleciona só a descrição. Aí ele fala aqui, ó, select tipo. Então, ó, seleciona só valor. Ele vai dar todas as configurações da chamada API. Se quiser ler todas as linhas, é só passar essa URL aqui e falar select all, tá? Beleza.
Então vamos tentar fazer isso daqui. Para deixar um pouco mais organizado, eu vou pegar só um documento para eu conseguir utilizar aqui. Então eu abri o Google Drive, eu só vou abrir um documento só para conseguir copiar e colar algumas coisas que vão ser importantes aqui durante a formação, né? Então eu vou pegar essa aqui, ó, ler todas as linhas. Deixa eu copiar aqui, só pra gente ter certinho. E vamos configurar agora a nossa chamada lá. Então a gente já sabe que é um GET, e aqui eu tenho que passar a nossa URL. Perfeito. Vou passar aqui a nossa URL, copiar a URL, tá? Sem esses aspas, não pode passar as aspas. E aqui tá falando o quê? Tá pegando a tabela registros, e agora eu passo um parâmetro, né? Essa interrogação parâmetro. Tô falando para fazer um select all. Então selecione todas as colunas. E aqui eu tenho que passar os headers também, tá? Então eu tenho que passar os headers, que vai ser API key, só que aqui eu vou colocar assim, ó, API key, tá? Porque vai ser uma variável. E aqui eu tenho que passar outro header, que é a autorização, tá? Ó. Autorização API key. Beleza? Aqui tudo certo. E aqui eu tenho que criar uma nova variável, né? Passar a nossa API key, tá? Que vai ser uma string. E aqui eu tenho que pegar minha chave API. Vamos voltar lá. Nossa chave API, se a gente for ver aqui, a gente já sabe, né? É aquela chave API, ó. Aqui. Ah, não. Public key. Vou copiar essa chave e vou colocar aqui, tá? E agora a gente consegue até testar, tá? Essa chave vai ser sempre essa. Beleza. Vamos testar aqui pra ver se vai. Testa API call. Depois a gente faz alguma correção, ó. Então deu certo, ó. Status 200, quer dizer que deu certo. E aqui a gente tem todo o nosso registro em JSON. Então eu tô conseguindo uma lista, tá? Quando tem esse colchete, é uma lista. Do registro aqui, ó, 2, que foi criado em tal data, a descrição ração prêmio, categoria supermercado, tipo saída, valor 160, qual user ID está relacionado. Então aqui eu tô puxando todos os dados da minha tabela em JSON. E olha como que é rápido, ele já puxa tudo, e daí eu já consigo utilizar esses dados aqui da forma que eu quiser, tá? Se você quiser aprender mais sobre APIs do Supabase, lá na formação Flutterflow a gente tem um curso completo sobre isso, tá? Mas agora vamos entender só como fazer os filtros para deixar a nossa chamada API aqui do Supabase bem organizada, tá? Por enquanto eu vou salvar aqui, e na próxima aula a gente faz os filtros. Vamos entender como colocar um filtro de alguma categoria, algum tipo dentro da chamada API? Bora lá. Então aqui no Supabase e no Flutterflow, eu vou colocar um filtro por aqui, ó, tá? Por meio dos meus parâmetros. Como que eu vou fazer isso? Eu vou escrever aqui, ó, categoria igual eq ponto, eq ponto, e aí vai ser uma variável, tá? Vai ser a própria categoria. Categoria, e daí eu tenho que colocar um e para adicionar novos parâmetros, tá? Então essa interrogação significa que eu estou colocando parâmetros, e aqui eu estou adicionando um novo parâmetro. Eu selecione tudo da categoria igual a categoria, tá? E aqui eu tenho que criar uma nova variável, tá? Ó, categoria, é uma string que vai variar. Vamos testar aqui. Então eu quero supor que eu pegue só a categoria supermercado, tá? Então vai fazer um filtro na nossa URL para puxar só as categorias supermercado. Vamos testar aqui para ver se dá certo. Então vamos ver, ó, categoria supermercado, categoria supermercado. Ele já está trazendo tudo da categoria supermercado. Então deu certo o nosso filtro. O que eu quero colocar mais um aqui, vou vir aqui, ó, colocar esse e, né? E eu quero também o tipo, né? Tipo igual eq ponto, abre colchetes, tipo, fecha colchetes. Então vai ter mais o tipo, né? Tipo, que é uma string, que não tem um valor padrão aqui, né? Mas a gente pode testar. Por exemplo, agora, lá no nosso Supabase, se a gente for lá em registros, a gente tem dois tipos de registros de entrada. A gente tem o salário e que tem um rendimento extra, tá? Então eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, categoria salário do tipo entrada. Beleza? Vamos ver se vai, ó. Descrição, salário, categoria salário, tipo entrada. Então veio só os meus salários. Então já veio certinho aqui com o nosso filtro. Se eu não colocar aqui, se eu deixar vazio e testar, vai dar um erro. Então eu não posso passar um valor vazio, né? Vai dar esse erro vazio. O que eu posso fazer é na hora da minha action, se tiver vazio, eu vou atribuir um valor. Então isso que a gente vai fazer depois lá no Flutterflow, tá? Nas actions. Se tiver vazio, a gente atribui um valor. Por enquanto, é isso que a gente quer, essa URL, e depois, quando a gente ativar a function calling, a gente vai ativar essa nova chamada API para puxar os dados da tabela, tá? Então a gente já deixou pronto, e agora a gente pode continuar. Beleza, agora a gente vai criar a nossa função para conseguir chamar essa função de get despesas, né, lá do nosso Supabase e conseguir trazer a tabela. Então eu vou criar a função aqui e eu já trouxe a função toda organizada para você copiar e colar, tá? Deixa eu mostrar como é que ficou. Então aqui nos materiais, vamos entender como é que ficou a function calling, tá? Então aqui a gente vai primeiro melhorar o prompt e também melhorar a nossa function calling, tá? Agora a gente vai conseguir colocar também ativar a função, tá? Então eu vou atualizar o prompt para falar que meu assistente aqui, né, ele vai conseguir ativar as funções. Então, além de responder dúvidas sobre temas financeiros, o assistente também poderá responder dúvidas sobre seus gastos ou ganhos, tá? Então a gente vai conseguir acessar a nossa base de dados. E eu falei para ele assim, ó, seja 100% fiel aos dados fornecidos. Caso não tenha acesso a uma informação solicitada, diga que não possui essa informação. Nunca omita informações, todas as informações são importantes. E daí eu criei aqui, ó, um hashtag funções, tá? Pra gente conseguir atualizar essa função. Então eu tô passando aqui algumas descrições para como vai funcionar a função antes de ativar ela aqui embaixo, tá? Eu vou falar assim, ó, você deve ao menos saber a categoria do registro financeiro. Garanta ter informações mínimas antes de chamar a função. Categorias de gastos disponíveis: supermercado, academia, farmácia, delivery, capacitação, bar, aluguel, salário, rendimentos extras. Caso seja requisitado categoria diferente, informe ao usuário que não existe e informe as categorias disponíveis. Restrições: nunca, em hipótese alguma, crie informações, beleza?
Então esse é o prompt que a gente vai passar inicial para o nosso assistente. Então esse daqui a gente está passando para falar como ele é. E aí aqui a gente passa a nossa função, tá? Então bora entender a nossa função. Agora a nossa função se chama getDespesas, tá? Então qual que é a descrição? Essa função é utilizada para buscar gastos e despesas do usuário, com base na data e na categoria requisitada. Obtenha o nome da categoria, tipo e registro financeiro. No caso aqui, só a gente vai tirar a parte da data, tá? Que depois a gente vai atualizar isso para também fazer filtro de datas. Se o usuário perguntar quanto gastou em supermercado, você deve ativar a função para retornar que a categoria é supermercado e tipo é a saída. Então aqui, ó, eu coloquei um exemplo para entender um pouco melhor como é que vai funcionar. Quais são os parâmetros? Vai ter categoria por enquanto e tipo. Então a categoria vai ter a categoria do gasto ou ganho financeiro, né? Então a gente tem aqui, eu coloquei enum, porque a gente consegue já deixar específico quais são exatamente essas categorias, para ele não ficar viajando muito, tá? Então tem a categoria supermercado, a categoria academia, farmácia, delivery, capacitação, bar, aluguel, salário e rendimentos extras, tá? Descrição. Descrição se o registro financeiro foi uma entrada ou saída. Aqui da categoria tipo, né? Do parâmetro tipo. Entrada ou saída, tá? E eu vou deixar como requerido, né? Como obrigatório a categoria e o tipo para eu conseguir fazer essa busca. Eu preciso dela lá pro meu endpoint no Supabase, tá? Em Tool Choice, eu tô deixando aqui automático para o ChatGPT ele mesmo decidir se vai ativar essa função ou não, tá? Que geralmente dá muito certo. Então eu vou atualizar meu prompt e vou atualizar também a minha função. Então bora pegar esses conteúdos e passar lá pro nosso projeto. Vamos lá. Bora deixar tudo certinho lá na nossa chamada API no Flutterflow. Então vou vir aqui, dentro do Flutterflow, tá? Agora essa daqui do Supabase tá tudo certo. E aqui do Chat Completions, deixa eu atualizar, né? Vou colocar primeiro qual que é o método. Post, chat, get, despesas, tá? Aqui tá tudo certo já do meu projeto antigo. Essa parte também tá certa. O que a gente tem que atualizar aqui é esse body, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar lá e colar, porque aqui tá o antigo do código da moeda. Então eu vou apagar tudo aqui, certo? Deixa eu apagar tudo. E vou colar aqui, tá? Vou colar e vou fazer algumas correções no que precisar, tá? Vamos ver aqui, tá tudo certo. O que eu vou mudar por enquanto é aqui, tá? Ao invés de passar histórico da conversa, eu vou passar um prompt de pergunta, tá? Primeiro pra gente testar, vamos fazer uma pergunta aqui, depois a gente volta aqui e passa a nossa histórico de conversa. Eu já tinha pego aqui o exemplo da documentação na OpenAI, eu vou apagar aqui, tá? Depois a gente volta pra isso. Mas vou colocar aqui, ó, os colchetes, né? Usuário e depois certinho aqui também a fechar os colchetes, né? Então geralmente vai passar uma lista. Ali, aqui a gente já sabe que é o exemplo da lista. Aqui eu vou tirar e vou colocar pergunta, tá? Pergunta. Só pra gente conseguir testar aqui, tá? Depois a gente volta naquele modelo, que é só colocar o histórico da conversa que a gente já sabe que funciona com base aí nas aulas anteriores, beleza? Então aqui tudo certo. Vamos ver aqui se eu consigo ir ou se tem algum, deve ter dado algum probleminha aqui no meu JSON, tá? Se tiver algum problema de formatação, ele não consegue entender, ele não deixa a gente prosseguir, né? Então deixa eu ver aqui. O que você pode fazer para ver se tem algum problema? Você pode copiar o JSON inteiro, tá? Eu vou copiar, não sei se eu cheguei a fazer isso já, mas é algo útil que bom todo mundo saber. E daí eu vim aqui no ChatGPT e peço assim, ó, por favor, corrija a formatação JSON dessa chamada, né? Porque às vezes é difícil, alguma vírgulazinha, algum colchete que eu não tô vendo. Vamos ver se vai. Eu acho que, ó, faltou fechar algum array. Então ele tá passando aqui. E ele consegue verificar se o JSON tá certinho, tá? Porque se faltar uma vírgula, você colocou a vírgula no lugar errado, pelo Flutterflow é difícil a gente ver onde que tá errado, tá? Então ele copiou aqui. E daí a gente pode vir aqui e copiar o código, tá? Copiar o código e voltar pra lá. Daí aqui eu apaguei e vou colar de novo. Vamos ver se agora vai. Eu vou dar um format aqui, pra ver se vai. E agora a gente consegue testar. Ele mudou algumas coisinhas aqui, mas vamos testar. Agora eu consegui ir pro teste, né? Então agora, vamos perguntar alguma coisa simples, né? Olá, tudo bem? Vou perguntar algo simples. Vamos ver. Aí ele não pode ativar a função, né? Aqui parece que ativou, excedeu meu limite do OpenAI. Deixa eu ver meus créditos ali e já volto. Então eu já coloquei ali meus créditos, que já tinha testado bastante, mas durou muito. Vamos testar de novo pra ver se vai. Então vou deixar a pergunta lá tudo bem. E vamos testar agora pra ver se funciona. Teste API Call. E aqui veio certinho, ó. Ele falou, conteúdo, né? Nossa resposta é, olá, tudo bem, obrigado por perguntar, como posso ajudar? Então ele não ativou a função. Se a gente olhar aqui, ó, a nossa resposta, né, tá certo? E o nosso tipo de resposta aqui tá nulo, tá? Se tivesse uma função ia ser function, que a gente fez igual aos outros módulos, tá? Então agora vamos perguntar aqui alguma coisa em relação para ele ativar a função. Quanto eu gastei com supermercado? Vamos ver se ele ativa a função agora e passa os parâmetros que a gente está precisando. Então aqui rodou, bem rapidinho, e ele ativou a função, ó. Tá aqui, ó, type function. Tanto é que a gente vê aqui, ó, tipo de resposta é o function. E aí até ele pegou aqui, ó, vamos atualizar, né? Aqui vai ser categoria. Eu vou deixar assim, na verdade. Parâmetros da função, tá? Os parâmetros da função resposta, tá? Então aqui ele já tá passando certinho. A gente pode ver aqui os argumentos, ó, certinho, ó, categoria supermercado. Lembra que a gente fez do código da moeda, que passa o código? Tipo saída. Então ele já entendeu que a categoria aqui na minha pergunta é supermercado e tipo a saída. Eu posso falar assim também, quanto ganhei com o meu salário. Vamos testar aqui.
E aqui veio certinho, ó, categoria salário, tipo entrada. Então ele já está entendendo como estratificar, né, os nossos parâmetros estruturados do meu texto não estruturado. Então aqui está funcionando, a gente consegue avançar para testar isso. E aí uma coisa que eu vou atualizar aqui antes, na minha call, aqui eu já vou deixar meu histórico, tá? Eu coloco dessa forma porque é mais fácil de testar aqui, tá? Daquele jeito aqui, a gente tem que passar um arquivo JSON, vai ficar meio difícil. Então eu vou deletar tudo isso daqui, né, que é a minha lista, vou deletar, e aí vou colocar o meu histórico de conversa certinho que já tinha pronto, tá? E aí eu vou salvar, porque aqui tá funcionando, tá? Se precisar, a gente faz alguma coisa aí pra arrumar depois. Agora a gente já pode prosseguir pra gente testar lá depois nas nossas actions. Agora, o que falta também é a gente atualizar nossas funções, nossas custom functions, lá no Flutterflow, tá bom? Então vem comigo. Aqui, vamos vir lá, ó. Aqui nas nossas funções, a gente tem o código da moeda aqui, né? E o que eu posso fazer é atualizar. Agora eu quero puxar a categoria, né? A categoria, então eu vou atualizar aqui, do nosso arquivo JSON, a categoria. E depois eu quero puxar também o tipo, né? Então, extrair código, categoria. Então aqui atualizei o nome, pra gente testar, vai seguir o mesmo padrão aqui da moeda, tá? Sempre vai vir nesse padrãozinho aqui, tá? E o que a gente tem que fazer só é tirar esses colchetes aqui, essas barras. Mas, por exemplo, a gente já sabe que vai vir aqui na categoria. E aqui, né, vai ter a categoria, né? Por exemplo, o supermercado. Vai vir assim. Aqui pode tirar os colchetes, eu acho. A gente testar. Nossa função seria pegar a categoria supermercado. Daí ele vai trazer certinho, tá? Esse resultado que vai chegar e vai trazer certinho. Lembrando que se você não fez as aulas de function calling lá da parte da moeda, né? As nossas primeiras aulas, é muito importante que você faça. Beleza. Aqui, ó, extrair código categoria. Não é nem extrair. Vou deixar assim, extrair categoria, tá? Salvar. Eu vou duplicar. E a gente vai ter aqui também o extrair tipo, tá? No function code aqui, a gente vem aqui e escreve tipo, tá? Tipo, tipo. E aqui a gente sabe que vai ser nesse modelo, né? Vai ter aqui o tipo, né? O tipo, entrada ou saída. A gente consegue até testar aqui. Tipo saída, vamos ver se a nossa função vai extrair certinho, a nossa custom code. Vai vir certinho, vou salvar aqui. E também tem que dar esse botãozinho aqui, ó, pra checar, beleza? Beleza, então aqui tá nossas funções certinho. O que a gente pode fazer também é corrigir aqui, ó. Aqui várias ações mudaram, né? Que eu mudei alguns nomes, daí eu vou ter que corrigir. Então bora corrigir aqui na próxima aula pra gente começar a testar aqui a nossa action, né? Pra gente conseguir testar e ver se tá funcionando agora, se ele vai chamar direitinho a nossa função. Bora lá. Então agora vamos começar a fazer a parte da action, tá? Vamos atualizar a nossa action para corrigir os erros, para depois conseguir fazer a nossa chamada. Então primeiro fazer por partes, né? Vamos ver se a gente consegue só ativar a função e mostrar esses dados de categoria e tipo, para depois a gente ativar a função do Supabase. Então beleza, aqui deu vários erros, vamos corrigir esses erros aqui, tá? Ó, deu vários errinhos. Vou clicar aqui na action e vamos aqui ver a nossa action. Tem 3 erros aqui, ó. Field has an update value that's not properly update. Aqui já atualizou, né? API result, eu até vou mudar o nome aqui. Get despesas, tá? Então aqui já atualizei. E vamos ver aqui os erros, tá? Aqui não tem mais, né, esse extrair categoria da moeda. Vamos lá ver. Tá aqui, né? Nesse daqui que eu vou extrair a categoria da moeda. Agora eu tenho que extrair o quê? Eu tenho que extrair o tipo e a categoria. Para isso, vou fechar aqui, né? Vamos lá em cima, ó. Nessa parte de cima do nosso pop-up. E aí eu vou tirar esse código de moeda que não tem mais, tá? Esse daqui eu vou deixar. E aí vai ter aqui o tipo, né? Tipo, que é uma string, tá? Pode ser nullable. E vou confirmar aqui, tá? E vai ter também a categoria, tá? Tem que criar as minhas variáveis aqui de componente. Categoria, que é uma string, e vai ter aqui, vai poder ser nulo no começo. Beleza? Então eu criei aqui minha categoria e o meu tipo. Agora sim eu consigo atualizar lá. Vamos voltar lá, nessas ações. Aqui então, tirei a moeda e vamos atualizar aqui o tipo, né? O tipo e a categoria. Para isso a gente sabe que tem que setar um valor e a gente tem que ativar lá a nossa custom code, né? Nossa custom function. E aí eu vou vir aqui, ó, extrair, tô falando do tipo, extrair tipo. E aí eu tenho que passar meu valor a ser extraído, né? Qual que é? Eu vou vir aqui escrever output e aí tem, ó, API result get despesas, tá? Então a gente vai pegar aqui o JSON body, um path pré-definido. Vamos pegar aqui a resposta, né? Vai vir os parâmetros. Então a gente vai passar esses parâmetros para conseguir achar ela. Vou confirmar aqui. E também vou passar aqui a categoria, tá? A categoria, set value. Vamos vir aqui, né? O output, action output, get despesas, JSON body, path pré-definido. Vamos passar aqui a categoria, né? Opa, eu passei errado, né? Aqui na verdade é a função. Primeiro passa a função, agora extrai a categoria e agora sim eu pego o output, né? Aqui, ó, agora sim, get despesas, JSON body e aqui o path pré-definido e vai ser parâmetros função. Confirmar, confirmar. Perfeito. Aqui tem muita coisa, né? Vamos tirar isso aqui. Ó, vou vir aqui colocar disable action por enquanto, para gente não usar. E essa daqui, resposta, vamos dar um disable action também. Essa chamada API, vamos deletar, tá? Por enquanto. E aqui está certo, né?
o resto tá certo. Resumindo aqui, se não ativar a função, ele vai dar uma resposta normal. Vamos ver o que mais tá certo. E para eu ver se deu certo daqui, eu sempre vou colocar um dialog. Dialog aqui, né? E eu vou passar aqui, ó, os valores de categoria e tipo são. Daí eu vou passar aqui, ó, meus parâmetros de componente, né, ó. Cadê? Component state. Eu tenho aqui o tipo e a categoria, né, ó. Eu posso passar. Para eu passar os dois, eu posso vir aqui em combine text. Então eu posso vir aqui, component state, tipo e a categoria. Component state, categoria, tá? Para eu mostrar o tipo e a categoria. Então agora eu só tô querendo que mostre o tipo e a categoria para ver se a função deu certo, tá? Se der certo e estiver avançando, é muito importante que você avance com calma, tá? Não vai fazer tudo junto, que se você fizer tudo de uma vez só, você não vai encontrar o erro. Uma coisa que eu vou fazer aqui também, no chat, eu vou atualizar meu prompt, né? Eu vou atualizar meu prompt para ele saber que tem que ativar a função. Então aqui em action, vamos vir aqui, ó. Então eu vou passar o prompt inicial, que é esse daqui, eu vou lá pegar para atualizar. Beleza, para pegar o nosso prompt, vou vir aqui, ó, e tem um prompt atualizado. A gente já atualizou aqui a nossa função, né? Nossa function calling. E agora tem o prompt autorizado aqui, que ele fala, né, que pode fazer a função, que agora ele também vai responder dúvidas sobre os gastos, tá? Eu estou informando para o nosso assistente, né, para ele ser fiel aos dados fornecidos e tem as funções. Aí eu coloquei aqui nossa primeira função, que é você deve ao menos saber a categoria do gasto financeiro, garantir informações mínimas antes de chamar a função. Aqui tem as categorias, né, que eu falei, e também falei que caso seja requisitada uma categoria diferente, informa o usuário que não existe e informa as categorias disponíveis, tá? Eu vou copiar isso daqui para a gente colar lá no nosso novo prompt. Então aqui apaguei e colei aqui nosso novo prompt, tá? Vou dar uma olhada aqui e vai ficar aqui nosso prompt certinho, tá? Beleza, eu vou confirmar. O que mais que tem de erro aqui? Vamos ver. Vou clicar aqui para corrigir os erros. Ah, esse daqui era um outro pop-up, né? Que eu tinha testado. Eu não preciso disso, tá? Eu até vou excluir aqui essas funções. Que aqui eu não preciso, tá? Vou excluir aqui que não precisa. Agora acabou aqui. Só tem algumas informações, mas a gente já consegue testar. Então aqui na homepage, quando eu clicar, vamos ver se está certo aqui meu container. Vai ter que abrir o chat normal, né? O chat normal, beleza. Então agora a gente já pode ir para a próxima aula para testar. Para ver se a gente consegue fazer o básico e mostrar também os parâmetros. Bora lá. Então agora bora testar se o que a gente fez deu certinho. Já carreguei meu modo teste aqui e eu vou testar meu app. Então tá aqui meu app, né? Bonitão. Nosso chat GPT Assistente Financeiro. Vou clicar aqui e vou fazer uma pergunta aqui, né? Olá, tudo bem? Então só quero ver se ele não vai ativar a função, né? Que essa é uma pergunta padrão. Olá, tudo bem? Vamos ver? Oi, tudo ótimo. Preparado para colocar finanças em dia com um toque de humor? O que posso fazer por você? Então, dando certo meu prompt, né? Posso perguntar para ele assim, ó, o que você faz, né? Isso aqui não é para ativar nenhuma função. Vamos ver? Sou como Sherlock Holmes das finanças pessoais. Meu trabalho é te ajudar a desvendar os mistérios do seu bolso, desde entender onde está indo cada centavo até descobrir como fazer mais dinheiro. Faça isso com uma linguagem fácil, um toque de humor e zero enrolação. Precisa saber como cortar gastos, planejar aposentadoria ou investir em grandes gurus? Estou aqui para isso e muito mais. Qual é o mistério financeiro hoje? Então, tá dando certo o nosso prompt inicial. Por enquanto, não tá ativando nenhuma função, né? Vamos testar para ver se ativa alguma função. Quanto gastei com o supermercado? Então, para ele ativar, ele vai ter que só mostrar o pop-up do tipo e saída, tá? Vamos ver se vai dar certo. Quanto eu gastei com o supermercado, ó. Deu certo. Foi pelo caminho de ativar a função e já mostrou aqui, né? Tipo é saída e a categoria é supermercado, né? Aqui deu certo. Eu posso perguntar também alguma categoria que não existe, para ver se ele responde falando para eu colocar uma categoria, alguma das existentes, né? Então eu posso falar assim, ó, quanto gastei com gasolina? Vamos ver se ele vai entender que não existe essa categoria e vai me falar as que existem. E aqui deu algum erro. Ali na nossa chamada é sempre bom, né? Se der algum erro, a gente tem que colocar um if para falar o erro que deu pra gente conseguir visualizar. Vamos tentar de novo. Quanto gastei com combustível? Mudar um pouquinho, vamos ver se vai. Agora ele entendeu, ó. Parece que me pediu algo sobre gasto com gasolina e combustível, né? Pois é, vamos colocar a coisa em pratos limpos. Essa categoria não está na lista de festas, quer dizer, categorias que eu consigo investigar. Mas não se preocupe, ó. Você consegue pesquisar pelo supermercado, academia, farmácia, delivery, capacitação, bar, aluguel, salário e rendimentos extras. Então ele já entendeu que ele passa nessas categorias possíveis e nem vai ativar minha função. Então eu posso falar, quanto gastei com delivery. E daí ele vai ativar minha função, ó. Saída, delivery. Então tá funcionando, a gente pode prosseguir para nossa action, que agora a gente consegue fazer nossa chamada aí com o Supabase, já que a gente tem a categoria delivery. Bora lá. Opa, então bora lá. Agora vamos atualizar nossa action para fazer nossa chamada API. Acho que você já está entendendo qual que é o fluxo que a gente está fazendo aqui, né? Então bora lá. Aqui, vamos voltar nas nossas actions. E aí, a gente já sabe que tá tudo funcionando. E aqui, logo depois dessa, ó, vou fazer uma chamada API, né? API call. E agora a gente vai chamar, ó, um get Supabase registros, porque a gente tem a categoria e o tipo. Então a gente consegue fazer um filtro lá. Então tem que passar as variáveis, né? A API que não precisa, a categoria, a gente já sabe que é o próprio aqui, ó, component state, tá? Já tá atualizado. A gente já fez o teste com pop-up e deu certo. Então, categoria, certo? E aqui, o tipo. Vamos vir aqui, component state e o tipo. Perfeito? Fazer nossa chamada API, tá? E aí, o que eu quero na minha chamada? Aqui no meu alerta, para ver se deu certo, ao invés desse test combination, eu vou até tirar, eu vou querer o resultado da minha chamada. Então, eu vou vir aqui em mensagem, em action output. Vamos ver aqui, ó. Uma aqui não tá aparecendo, né? Acho que faltou colocar o nome aqui, ó. Faltou. Vamos colocar aqui API, result, get.
Supabase. Tem que colocar o nome aqui do output, né? Como que vai sair. Beleza, então aqui, vamos vir aqui em Actions, né? Agora eu vou pegar o API Result Get Supabase. Agora o que eu vou querer, ó? O que eu vou querer aqui, eu vou pedir para ele trazer toda a resposta em texto, tá? Então essa que vai ser a diferença. Eu vou pegar minha resposta toda em texto e vou alimentar o meu chat novamente, tá? Então eu vou pegar aqui o Raw Body Test. E é isso só. Vamos ver se dá certo. Vamos lá testar para ver se ele traz o nosso resultado. Então eu vou recarregar aqui, porque aí dessa forma vai pegar a categoria e o tipo e vai trazer um texto bem grande sobre o nosso banco de dados que eu vou conseguir alimentar a nossa OpenAI para fazer de novo, né? Então aqui vamos testar. Quanto gastei com o supermercado? Vamos ver se ele vai trazer a nossa chamada API lá. Ó, deu certo. Então aqui ele está trazendo o nosso JSON completo da nossa chamada. Então está trazendo todos os registros que eu tenho de supermercado estão aqui. Se eu passar isso novamente para a OpenAI e fazer uma nova chamada, fica mais fácil, né? Porque ele vai pegar e vai ler tudo, vai saber o tipo, o mês, tudo no nosso banco de dados. Ele vai conseguir entender para conseguir dar uma resposta, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Agora que a gente tem esses dados, a gente consegue fazer novamente uma chamada API aqui, né? Para a gente atualizar, fazer uma nova chamada API da OpenAI com a nossa tabela completa, porque a gente já tem o resultado que veio aí desse arquivo aí, JSON, nesse tipo de texto. Então, com isso ele vai conseguir responder. Então, bora fazer isso aí na próxima aula. Agora, vamos finalizar nossas actions com o fluxo final. Bora lá. Então aqui, primeiramente, eu vou criar um novo componente local aqui, tá? Que vai ser uma nova pergunta, tá? Vai ser a pergunta pós-Supabase API, tá? Então eu tô fazendo uma nova variável para fazer uma nova pergunta para a gente disparar novamente a OpenAI, tá? Com a API. Isso é uma string e pode ter um valor nulo aqui, tá? Então cria essa variável e agora a gente pode ir lá. Vamos lá nas nossas actions. Então perfeito, tamo quase, hein? Então aqui, logo depois da nossa chamada, né? Vamos fazer uma nova action que a gente vai fazer um update, né? Update aqui, um component state, tá? Que vai ser agora a pergunta pós-Supabase API. Então eu quero fazer uma nova chamada para a API para ele conseguir responder o que tem naqueles dados. Então eu vou passar aqui nessa pergunta, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, set value. E aí o que eu quero? Vou vir aqui com bind text. E o que eu vou escrever? Vou falar assim, ó, com base nos dados a seguir, faça um resumo dos registros financeiros, dizendo a categoria, o período analisado e o total gasto. Segue os dados, tá? Vou fazer assim e vou seguir os dados. E daí a gente tem esse valor, né? A gente sabe que é um output lá da nossa função, que é o getSupabase, tá? Então aqui eu vou colocar raw body test, tá? Para passar esse valor aqui, tá? Então essa aqui é a minha pergunta. Eu estou passando os dados para a API da OpenAI e passando a pergunta. Vou confirmar, beleza? E agora que eu tenho a pergunta, eu tenho que adicionar essa pergunta na lista, tá? Vamos lá adicionar. Então eu vou colocar aqui, ó. A gente tem um padrãozinho pronto, né? Ó. Vamos ver, acho que é esse daqui. Está adicionando a lista, né? Do histórico da conversa. Então eu sempre tenho que adicionar a lista para passar uma lista, tá? Não posso passar só uma pergunta, tem que passar a lista inteira. Por exemplo, vou copiar essa action aqui de baixo, depois que a coisa te deleta aqui, essas daqui. E aí eu vou vir aqui e vou paste action, tá? Vou deixar aqui o enable. E aí eu vou atualizar a minha variável história e conversa, beleza? Eu vou adicionar um novo valor à lista. Qual que é esse novo valor? O novo valor é uma pergunta, tá? Aqui eu vou colocar user, tá? É uma nova pergunta. E aqui vai ser, ó, a própria, vamos vir aqui component state, pergunta pós Supabase API, tá? O que a gente acabou de atualizar. Beleza, vou confirmar. Então agora eu já consegui adicionar na lista, tá? Adicionei na lista e a partir dessa pergunta eu consigo aí sim disparar a nossa OpenAI, tá? Para fazer a nossa nova chamada. Então eu vou ver aqui em cima, ó, se a gente for ver, tá seguindo a mesma lógica aqui do começo, né? Que a gente atualiza, né, a pergunta e aí faz a nova chamada passando o histórico de conversa. Então é basicamente isso, ó. Vou vir aqui, vou copiar essa action, vou fazer de novo essa action aqui embaixo, tá? Combine text e vou dar paste action, tá? E aí o histórico de conversa já está certo aqui, né? Histórico de conversa, é isso mesmo. E aqui vai ser o API Get Result Despesas 2, tá? Vou deixar 2 para mostrar que eu estou chamando outra API. Daí eu vou chamar e daí a gente vai ter a resposta, né? A partir disso a gente vai ter a resposta. A gente pode adicionar a resposta lá dentro da nossa lista. Então se a gente for ver aqui, ó, vai ser basicamente isso daqui, ó. Eu vou ter que ativar a resposta aqui dentro, tá? Então vou utilizar esse, tá? Vou aqui, vou habilitar. Enable Action. Deixa eu tirar aqui também para não ficar confuso, né? Que é muita coisa. Esse daqui na verdade eu vou tirar. Vamos tirar. Só falta agora adicionar a nossa resposta dentro dessa lista, tá? Então, assim como aqui eu estou adicionando a pergunta, ó, eu vou copiar aqui e agora eu vou adicionar a resposta, tá? Add action para conseguir mostrar no chat. Então aqui, vou adicionar agora um user, vai ser assistant, tá? E o conteúdo aqui, deixa eu tirar, né? Vai ser a resposta da minha API 2. Action output, agora a gente tem a 2 aqui, tá? Que a gente chamou de novo a API. Então a gente tem que vir aqui, JSON body, para definir path, resposta, tá? Para ele adicionar a resposta, tá? Isso daqui por enquanto eu vou tirar.
para ver se a gente consegue adicionar. Bora testar, então. Enquanto carrega, vamos fazer um resumo, tá? Ó, eu fiz a chamada no Supabase e aí eu tenho a resposta, que é a nossa tabela completa. Aí eu fiz uma nova variável pergunta, né? E pede para ele analisar os dados com a tabela completa. E aí eu disparei também a nova API, que é a API 2 da OpenAI, para eu conseguir disparar novamente, falando assim, ó, esses daqui são os dados. Por favor, analise esses dados e me dê uma resposta. E a partir daí, eu vou ter uma resposta completa, né? Tô adicionando tudo na lista para mostrar aqui pro nosso chat. Então, o nosso chat vai mostrar tudo. Então, aqui já carregou. Bora testar para ver se nosso app tá conversando com o nosso banco de dados, tá? Então, eu vou vir aqui e falar, olá, tudo bem? Apenas para iniciar ele, para ver se tá indo. Oi, tudo ótimo por aqui. O que posso ajudar hoje? Quanto gastei com o supermercado? Então, vai rodar todas aquelas nossas actions, tá? E vai aparecer aqui também. Vamos ver, ó. Vai aparecer aqui, ó. Apareceu aqui. Depois a gente vai ocultar isso, tá? Então, ó, com base nos dados a seguir, faço o resumo dos registros financeiros dizendo a categoria e o período analisado e o total gasto. Segue os dados. Aí eu passei os dados para ele, já fez a nossa chamada Supabase, né? Então tem bastante dado aqui. Ele tá lendo os dados, ele até já respondeu aqui, ó. Já respondeu, e se for aqui para baixo, ele faz a resposta. Ó. Beleza, vamos destrinchar esses números como se fossem códigos secretos. Categoria, supermercado. Período de janeiro até 2024. Agora segura a conta. 10.750. Então, bastante. E aí, pensou que ia precisar de um curso avançado em matemática para entender isso? Nada disso. Tudo que você precisava era desse resumo mastigadinho. Qualquer coisa, tamo aí. Então, olha que irado. A gente já conseguiu conversar com o nosso banco de dados. E ele é super rápido, né? Ó. Ele vem aqui, já analisa o nosso JSON, já dá a resposta. O que a gente precisa fazer aqui, só para finalizar essa parte, é ocultar essa pergunta aqui, tá? Mas a partir daí, ó, como eu tenho todo o meu JSON, eu até posso fazer perguntas mais avançadas, né? Por exemplo, agora eu posso perguntar assim, qual foi o meu maior gasto de supermercado? Então olha que legal, o seu maior gasto no supermercado foi um baita de um carrinho cheio. Foi na compra de ração super prêmio pro Bobinha, custando 800. Parece que alguém decidiu mimar muito pet, investindo no melhor alimentação possível. Agora, se fosse com pizza, eu super entenderia também. Então, ó, aqui eu perguntei gasto no mercado, só que ele não ativou a função. Olha como ele é inteligente. Ele percebeu que ele já tinha os dados aqui, por conta do contexto. Ele já tinha esses dados, aí ele foi lá e perguntou, procurou qual que é o maior gasto para trazer o maior gasto para cá, pra gente. Então ele já foi lá e já entendeu. Isso que é excelente, além dos prompts, né, tudo que a gente tá passando, ele tá entendendo o contexto pra gente conseguir passar aqui tudo certinho. Última coisa que eu quero fazer para finalizar essa parte aqui é ocultar essa parte aqui, né? Ocultar essa mensagem que não precisa aparecer pro front-end, né, pro usuário, para eu conseguir rodar. Então bora fazer isso para finalizar esse app aqui, ficou, mano, irado demais. Agora vamos fazer o ajuste final para a gente finalizar essa primeira parte do nosso app. Bora comigo. O que a gente quer fazer é também ocultar aquela parte que aparece a pergunta com os dados em JSON da tabela inteira. Eu não quero que apareça isso. Para isso, vou vir aqui nas minhas actions, tá? E aí naquela action que eu insiro a minha pergunta dentro da minha lista, eu fiz algo diferente aqui, ó. Vamos ver. Aqui tem a nossa pergunta, né? Ó, essa pergunta que eu não quero que apareça, né? Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu coloquei system, tá? Ao invés de mandar a mensagem como usuário ou como assistente, eu tô mandando mensagem como sistema, mas para dar uma orientação para ele e dessa forma não vai aparecer lá, tá? Então aqui eu tô dando uma orientação nova, né, para o meu robô e eu coloco system que acaba sendo por baixo dos panos. E aí aqui, né, a gente tem as nossas condições de visibilidade, aqui só aparece a de user e essa daqui só aparece a de assistant, tá? Então vai dar certo. E uma coisa que eu quero fazer aqui também, deixa eu ver aqui, lá embaixo, essa pergunta aqui, ó, eu vou pedir para ele ser um pouco mais direto ao ponto, tá? Ó, com base nos dados a seguir, faça um resumo direto ao ponto dos registros financeiros. É porque acho que ele tá enrolando muito. Às vezes aí eu quero respostas mais claras. Dizendo a categoria, o período analisado e tal gasto. Vou falar para ele também. Além disso, dê espaço entre as respostas. Vamos ver se ele vai entender, né? Eu quero apenas que ele dê um espaço ali para não ficar tudo muito junto. Tentando padronizar a forma como ele responde. Vamos aqui, vir aqui e eu vou dar o nosso instant reload pra gente fazer o último teste aqui. Então aqui carregou. Vamos lá. Então quanto gastei em... O que mais que tem aqui? Bar capacitação, vamos ver. Capacitação. Vamos ver como é que vai sair essa resposta, né? Ó. Bom, o nosso JSON não apareceu, então deu certo aqui, né? Aquela resposta grande, ela tá por baixo dos panos, mas ela tá na lista. E aqui ele já deu tudo certinho. Olha só, parece que tem sido estudante bem dedicado. Vou quebrar isso em pedacinho pra gente. Categoria, capacitação. Período de 22 de fevereiro até 17 de abril. Total gasto, 6.090. Ele ainda faz um comentário, ó. Caramba, hein? Investimento pesado em capacitação. Mas lembra, conhecimento é aquele negócio que quanto mais você gasta, mais rico você fica. Só fica de olho pra não deixar o bolso muito vazio, tá? Então, tá funcionando aqui, tudo certinho, a gente pode passar aí pra próxima fase. Bora lá. E bora deixar o nosso app ainda mais poderoso? Vamos colocar agora um filtro de datas. Por enquanto a gente focou na parte de categorias. Ou seja, você podia perguntar uma categoria. Mas se eu perguntasse, por exemplo, quanto que eu gastei em educação em fevereiro, ou quanto que eu gastei em educação ano passado, ele não vai entender, porque a gente não consegue passar um período, né? Daí ele vai dar pau. O que a gente vai fazer agora é deixar ainda mais personalizado para colocar esses filtros. Então, bora testar. Para isso, nos materiais, primeira coisa que eu vou vir aqui e vai ter a minha nova função, tá? Eu vou atualizar tanto o meu prompt, tá? Ó, vou adicionar aqui a data. E eu vou falar também que o ano é 24, para ele conseguir entender isso. E além disso, eu vou colocar aqui, ó, novos parâmetros, tá? Um parâmetro de data de início e um parâmetro aqui de data de fim. Então agora eu vou lá, vou copiar e colar pra gente testar e primeiro atualizar a função. Então aqui, ó, já colei, tá? No meu JSON, a data fim e a data início, tá? E aqui eu explico, ó, a data inicial para as buscas de despesa será utilizada como filtro de data, maior que data início. O formato deve ser
ano, mês e dia, tá? Porque é o mesmo formato do Supabase, tá? E esse daqui tem que ser menor ou igual à data de fim, tá? Beleza? Eu expliquei aqui certinho, só copiar e colar, veja se o JSON está certo. Aqui no caso, eu não vou testar, tá? Eu vou deixar como tá aqui, pra gente testar realmente lá na action, pra ver se tá certo. Vou salvar, vou seguir o mesmo procedimento e vou lá atualizar nosso prompt também, tá? Ó, quando carrega aqui nosso chat, o nosso prompt, ele roda aqui, né? O nosso prompt. Vamos atualizar ele aqui. Então eu vou tirar aqui e atualizar, beleza? Tudo agora atualizado. Além do prompt e da função, a gente tem que criar as novas custom functions, tá bom? Então bora lá comigo. Vou fechar aqui e vou aqui para criar as custom functions de extrair data início e extrair data fim, tá? Eu vou duplicar aqui, duplicar função, certo? E aqui vai ser a data início, né? Então aqui vai ser, ó, data início, tá? E aqui também, data início. Beleza? Aí eu vou salvar aqui, vamos salvar. E vou checar aqui também se tá tudo certo. Tudo certo. Vou duplicar aqui também para aqui a data fim, né? Data fim. Data fim. Data fim. Vamos salvar. E vamos checar aqui a nossa função. Que na verdade mudar o nome, né? Ó, é extrair data fim, né? Tava errado. Aqui também. Então, basicamente, isso daqui vai extrair a data início e data fim lá da nossa função, né? Lembrando aqui, ó, que a nossa função, a gente vai conseguir pegar a data início e data fim, tá? Então, beleza. Agora a gente consegue atualizar nossa action aqui para depois a gente testar. Então, a gente atualizou a nossa função, as nossas custom functions e também o nosso prompt. Então, bora atualizar agora a nossa action. Então, bora lá continuar a nossa nova funcionalidade de adicionar as datas. Aqui, algo que eu esqueci na minha API, eu tenho que atualizar também minha chamada do Supabase, né? Vamos aqui na chamada do Supabase. E aqui eu tenho que colocar novos parâmetros para fazer esse filtro de data, beleza? Como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Created at. O create at é a minha coluna aqui, ó. A minha coluna do Supabase é o created at, tá? Vamos voltar lá. Então eu tenho que fazer um filtro, tá? Vão ser dois. Um vai ter que ser maior que a data de início e menor que a data de fim. Aí assim eu vou conseguir o período para fazer meu filtro. Então a minha URL vai ser create at gte. Aí eu vou abrir um colchetes, né? Vai ser data início, tá? E aí vou adicionar mais um parâmetro, né? Que é o created at igual. GT é greater than, certo? Para fazer menor que é o LTE, tá? LTE lower than, menor que. Vai ser menor que a minha data de fim, tá? E aí no final eu posso manter esse, né? Vou colocar meu E. Então, o nosso filtro aqui eu tenho que passar uma data de início, né? Data de início e uma data de fim para fazer esse filtro, tá? Deixa eu copiar lá. Agora sim eu volto lá e eu consigo copiar e colar. Então, copiei aqui, ó, certinho. Maior que a data de início e menor que a data de fim, certo? Daí eu tenho que criar aqui as minhas variáveis, tá? Então, a data de início e aí data de fim, certo? Aqui vai ser uma string, tá? Não vai ser estilo data, não. Aqui, ó, quando ele não digita nada, quando tiver valor vazio, eu consigo até deixar um valor padrão, se não for preenchido, né? Sei lá, a gente pode colocar, por exemplo, anos 2000, mês 1, dia 1. E aí vai variar até 2050. Do 31, do 12, né? 12 e 31. Daqui depois eu vou mudar na action, mas eu consigo deixar aqui por enquanto, certo? Vamos testar aqui pra ver se vai? Então vamos fazer assim, ó. Categoria, supermercado, tá? Supermercado. Tipo, saída. Data, início. Eu quero que seja 2023, primeiro ano, tá? Que é o padrão do Supabase, 1/1. E aqui vai ser até 2023. É 6? 6/1, sei lá. De janeiro a junho, tá? Então aqui, ó, ele já até formata a minha URL, ó. A saída, create at menor que 2023, 1 e maior que 2023. E menor que junho de 2023. Então vamos testar. Se eu fizer alguma coisa errada, a gente corrige aqui. Então, já deu certo, ó. Esse daqui foi criado em 2023, certo? 2023. 2023, só registro de 2023 aqui, tá? A gente tem. Então deu certo. Já coloquei aqui e tá funcionando. Vou salvar. E agora sim a gente consegue ir para as actions para atualizar lá nossas actions. Então bora lá. Então bora comigo agora pra gente atualizar finalmente a nossa action e colocar as partes das datas. Beleza. Aqui a gente vai ter que criar. Cadê nossas actions? Vamos ter que criar aqui novos parâmetros, né? A gente tem tipo, categoria, tem que criar mais aqui, né? Então vamos criar o data início. Data início. Ali não deixa de escrever assim, ó. Tem que ser assim. Início, certo? Que vai ser string mesmo, pode ser nula. E o data fim. Data fim. Vamos vir aqui, vai ser string, pode ser nula. E vamos confirmar, tá? Então, tudo certo aqui. Perfeito? Aqui tudo certo, vamos para nossa action.
Show demais. No final acaba sendo até fácil, né? Um pouquinho trabalhoso apenas. Aqui, vamos atualizar agora, né? Se vier para esse lado, então aqui, ó, vou ter que atualizar, né? Já atualizei o tipo, o string, agora vamos atualizar a data início. A data início vai ser uma função, né? Mesmo processo aqui, né? Isso aqui agora, custom function, data início, certo? Vamos colocar aqui, que é também um output do get despesas 1, tá? É o primeiro que te chama, que é JSON body. Aqui a gente tem pré-definido path e aqui parâmetros função resposta, confirmar. Beleza? E agora vamos adicionar também a data fim. Faz com calma aí que se errar, tem que refazer tudo, hein? Então vamos vir aqui set value. Vamos vir aqui action output. Na verdade não. É nas minhas funções, né? Extrair data fim, tá? E aqui a gente passa o action output, aqui sim, né? Get despesas, JSON body, pré-define path, parâmetros funções resposta. Beleza. Agora a gente já tem uns 4 parâmetros, então a gente tem que atualizar aqui na chamada do Supabase, né? Categoria. Vamos adicionar a data início, né? A data início agora a gente já tem, o nosso componente state está atualizado, tá? Data início. Perfeito. E agora a data fim. Vamos vir aqui, data fim. Component state, data fim. Perfeito? E aí, a chamada vai ser realizada, né? Como já era antes, não vai mudar muita coisa, só que agora a gente vai conseguir fazer perguntas com filtro de data. Uma coisa que tem que fazer aqui, para não dar erro, aqui na parte de data, tá? Ó, se a gente clicar aqui, a gente tem que colocar um valor, ó. Se eu colocar aqui em cima do izinho, ele fala assim, ó, um valor padrão se essa variável for nula ou vazia, tá? Então vamos colocar um padrão para data início. Vou colocar uma data padrão que ela abranja tudo, tá? 2000, mês 1, dia 1, tá? Então vai de 2000 até 2050, tá? E você coloca aí a padrão, data padrão que você queira. Opa, não é aqui, né? Confirmar. E aqui embaixo, sim, a data fim. A gente pode vir aqui e colocar 2050, tá? Então meu app tá pegando datas de 2000 a 2050. Se o usuário não falar nada, ele vai pegar praticamente todos os registros, né? Então eu vou fechar aqui e vamos testar. Então aqui já carregou. Vamos lá. Vou perguntar algo aqui normal. Oi, tudo bem? Oi, tudo ótimo, beleza. Quais foram meus gastos em supermercado em março? Em 2024. 2023. Vamos ver se ele entende. Vamos ver se vai dar certo. Se ele vai trazer certinho. Rapaz, parece que tua cozinha foi mais abastecida. Em 2023 você gastou um total de 7 mil no supermercado. Então ele fala aqui quais foram todos os gastos. Quais foram os gastos em março desse ano? Então agora eu tô falando que é desse ano. Eu lembro que eu passei no prompt que esse ano é 2024. Vamos ver se ele vai entender. Alguma coisa aconteceu aqui, não deu certo. Vou perguntar de novo. Quais foram os gastos? Acho que faltou a categoria, né? De março em supermercado. Aqui ele tinha que ter mandado aquela pergunta, né? Que faltou até a categoria. Então, tem várias coisas que a gente consegue ir melhorando aqui testando, né? Claro que a gente fez um app bem rápido, mas a gente pode ir testando e ver coisas que tem que melhorar pra ir ajustando aqui, né? Ó, em março de 2023, ele entendeu esse ano, porque acho que eu tinha perguntado antes já, então ele não entendeu o que era 2024. Então, vai depender do contexto. Então, tem várias formas que a gente vai melhorando pra conseguir melhorar o contexto, tá? Vou recarregar aqui pra fazer o último teste. Queria ver a questão de 2024. Então, aí vai ficar de desafio pra você conseguir testar e ver o que você vai melhorar, mas acho que a essência aí tá muito clara, né? Esse app aí super inteligente, conversando com o nosso banco de dados. Quanto gastei com academia esse ano? Quanto gastei com academia esse ano? Aí ele vai pegar os períodos, né? E vai colocar, ó, categoria academia. 2024, total gasto 1.070. É interessante depois fazer alguns cálculos, né? Consegue até fazer views aqui pra somar e ver se tá certo esses cálculos, tá? Pode acontecer do chat errar também, sabe? Total gasto, quanto gastei em bar no ano passado. Então ele já vai entender a categoria, o ano e vai mandar aqui o nosso teste. Agora ele decidiu começar a mandar respostas direto ao ponto, né? Não sei porque, do nada ele decidiu aqui. Legal. Vamos ver se a gente não passar agora um período ele vai dar pau ou ele vai funcionar. Quanto eu gastei com o supermercado? Vamos ver. Talvez ele pegue aí, para te ajudar, preciso que você especifique o período. Pode ser um mês específico. Ó, ele não fez a chamada API, mas ele entendeu que precisava do período. Então ele me mandou aqui, né? Daí é bom e ruim, né? A gente pode talvez aí mexer em algo pra deixar mais claro, né? Que precisa desse período. Então desse jeito eu acho legal. Ele sempre vai perguntar o período. E aí fica mais fácil, né? Março de 2024. Vamos ver se agora ele vai entender. Se ele vai disparar agora a função, né? Ó, legal. Legal, tá funcionando. É claro que precisa de alguns ajustes, mas a gente já consegue aí brincar bastante e tem que ir testando pra melhorar, né? Então fica um desafio aí pra você conseguir testar e ver o que precisa melhorar. Depois posta lá na comunidade, no Instagram, marca a gente falando como é que ficou seu app, porque, cara, esse projeto aqui acho que é um dos projetos mais legais que eu já gravei aqui, achei muito interessante. Então podemos seguir aí pra finalização das aulas. Bora lá.
E chegamos na última aula, onde a gente vai integrar o nosso chat app com o nosso projeto, tá? Aqui eu vou te passar as diretrizes gerais para você integrar. Então aqui, estou com o meu chat app financeiro aberto, né? Com o nosso MicroSaaS que a gente fez nas últimas aulas. Um aplicativo aí, multiplataforma, né? Que ele faz toda a conexão ali com o Supabase, faz os totais aqui. Você poderia copiar todo esse projeto aqui e colar aqui, tá? E não vou fazer agora porque vai ser bem manual. Acho que não é o intuito. É bem tranquilo fazer isso, né? É só você começar a copiar e colar, criar os botões aqui. Para copiar um pop-up inteiro, é só você vir aqui assim, ó. Clicar no container maior, dar o Ctrl C. Criar um pop-up novo lá, né? Criar aqui nos nossos componentes, né? Aí a gente consegue criar um componente novo e colar aqui o pop-up, tá? Não tem muito segredo não. Então você vai copiar e colar e vai copiar e colar as actions também, né? A gente consegue vir aqui nas actions, consigo vir aqui, posso clicar no botão, ó, e vou colocar aqui, ó, copy action chain. Então eu vou copiar tudo. Então você vai ter que fazer isso, copiar os designs, copiar as funções, né? As actions, copiar as funções aqui também, né? Que a gente tem que fazer. E também copiar as duas chamadas de API que a gente tem aqui, tá? A gente vai ter que copiar as duas chamadas para conseguir utilizar lá no nosso projeto. E basicamente é isso, não tem muita dificuldade assim técnica, é mais copiar para cá e conseguir utilizar. Para o usuário ter um botãozinho que vai apertar, tá? Então não tem muito segredo não, beleza? E a gente vai ficando por aqui nesse módulo. Espero que você tenha curtido. Acho que foi um dos módulos mais interessantes aqui, um dos módulos que eu mais gostei de gravar, porque tem toda essa parte de inteligência, essa parte aí das funções, e realmente é muito poderoso, né? A gente conseguir conversar com o nosso banco de dados, traz ali nossos dados ali para o nosso app e fica fácil, num chat ali, a gente não precisa colocar nenhum filtro nem nada, o nosso app já vai estar conversando diretamente lá com o banco de dados via as funções da OpenAI, né? Ou qualquer outro modelo que você quiser colocar. Então espero que você tenha curtido e agora a gente pode seguir para a próxima aula que vai ser com o Netão, que a gente vai unir com o WhatsApp, hein? Essa aula tá super robusta, então bora lá! E olha só, depois que você integrar o chat app que a gente fez lá com o app financeiro, fazer todo aquele passo que eu falei, de copiar o design, copiar as funções, copiar as chamadas APIs, eu tenho um desafio para você. Além de tudo que a gente fez, a gente tem que colocar mais um parâmetro na nossa URL, né? Quando a gente chama lá no Supabase, é importante também que a gente mande o user ID, porque a gente quer os gastos só daquele usuário que está logado. Então não se esqueça que na hora que você for criar a sua action, você tem que mandar terminar a chamada ali do Supabase, que vai ter que ir o user ID junto, tá? Isso daí você vai conseguir fazer depois que o web app estiver integrado lá com o chat app financeiro. Então fica o desafio, qualquer coisa é só perguntar na comunidade que a gente vai ajudando. Então, agora sim, bora pro próximo módulo.